Simpósio fortalece redes de comunicação no Nordeste do Brasil. Lançado filme sobre história do Adventismo. Calebes plantam novas igrejas no Maranhão. Na entrevista de hoje, sexualidade no meio cristão. Tudo isso e mais, agora no ASN TV. Quase 500 pessoas participaram de uma capacitação em comunicação na região Nordeste do Brasil. Destaque para as discussões sobre TV Novo Tempo e redes sociais, além de assessoria de imprensa e comunicação interna. O evento chamado Redes de Esperança reuniu as pessoas responsáveis pela comunicação nas congregações adventistas dos estados da Bahia, Sergipe e até de Alagoas e Pernambuco. Participação inclusive do jornalista Evaristo Filho, da Globo Nordeste, que explicou como funciona a relação entre TV e assessorias de comunicação. 570 doadores de medula óssea e plaquetas foram cadastrados em grande campanha do projeto Vida por Vidas na cidade mineira de Três Corações. A campanha durou um dia na cidade e foi conduzida pelos jovens adventistas em parceria com a prefeitura e também divulgação da imprensa local. No dia 16 de julho foi lançado em Santa Catarina um filme sobre a história do adventismo no Brasil. Com 55 minutos, A Mensagem é uma produção do projeto Restaure e foi custeado pela comunidade adventista, empresários, Associação Catarinense da Igreja Adventista e prefeituras das cidades de Brusque, Gaspar e Guabiruba. A primeira congregação oficialmente implantada no país foi na região de Gaspar Alto, Santa Catarina, em 1895. Projeto Missão Caleb continua contribuindo para o evangelismo no Brasil. No norte do estado do Maranhão, desde o início de julho, mais de 2.500 jovens dedicam suas férias para evangelizar em 700 pontos. Resultado até agora foi de 6 novas congregações abertas. Saiba mais sobre esse projeto em www.missãocaleb.org.br. Falando em plantação de igrejas, começamos nessa edição do ASN TV a mostrar algumas rápidas histórias de quem participa desse projeto. Veja agora a história do interior do estado de Sergipe. O Terra de Esperança tem o objetivo de alcançar a nossa união, alcançar 650 cidades dentro do Nordeste. E coube para a gente a maravilhosa missão de alcançarmos 4 municípios. E demos início logo com 2, General Mainá e Carmópolis. Aqui em General Mainá estamos trabalhando já há quase 2 meses. Já implantamos 2 pequenos grupos, um com mais ou menos 15 pessoas, e esse que vocês estão vendo aí atrás, já estamos com 49 pessoas e crescendo. O projeto visa, além da formação de pequenos grupos, alcançar principalmente as necessidades sociais das pessoas, Nós começamos com um evangelismo de presença, começamos fazendo relacionamento com as pessoas, o que nós chamamos de coleguismo, proporcionando lazer, integração entre as famílias, um bate-papo. Primeiro nós conquistamos a amizade do pessoal. E depois dessa amizade conquistada, depois de mostrarmos para ela, ou melhor, depois de alcançarmos as suas necessidades físicas, aí nós partimos para apresentar a presença de Jesus para eles. Recentemente, uma pesquisa de opinião mostrou uma radiografia do comportamento sexual de evangélicos no Brasil. A avaliação foi realizada pelo Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã, BPEC, e divulgada pela revista Cristianismo Hoje. O BPEC teve acesso a mais de 1,5 milhão de endereços eletrônicos de evangélicos e o instrumento de coleta foi mandado para cerca de 71.500 destinatários. Vamos falar um pouco sobre essa questão da sexualidade no meio cristão agora, com o pastor Marcos Bonfim, secretário ministerial associado e um profundo estudioso dos assuntos de família. Tudo bem, pastor Marcos Bonfim? Tudo bem, prazer estar aqui na SN. Os dados mostram questões de adultério,
questões de um comportamento sexual incompatível com a própria fé professada pelos evangélicos. A que se deve isso? Falta de informação bíblica ou outros fatores, pastor? Bom, normalmente o mundo costuma associar a normalidade à estatística. As estatísticas estabelecem o que é normal, mas não é assim no mundo cristão. Nós sabemos que as estatísticas refletem o que é normal para um mundo pecaminoso. Mas o cristão que é nascido de novo, ele não é normal para o mundo, ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa. Então, os dados da pesquisa refletem situações muito parecidas com o mundo, pesquisas realizadas com o mundo em geral. Então, isso mostra que ser membro da igreja não garante vida eterna e não me coloca na porta do céu. Eu preciso nascer de novo e andar com Cristo a cada dia para ser nova criatura, melhor dizendo. Pastor, que dicas e orientações, assim, sugestões o senhor daria no sentido de tratar a sexualidade dentro da família, casais, sem filho também? Como isso funciona à luz da Bíblia? Em 1 Coríntios, Paulo diz que assim como a gente faz qualquer outras coisas, comer, beber, comprar, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E devemos ter em vista que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo e Ele presencia tudo, inclusive nossa sexualidade. Então devemos exercer nossa sexualidade, que é um dom de Deus, nos foi dado lá no Jardim do Éden. Sexo não é pecado, pecado é violação da vontade de Deus. É vontade de Deus, aliás, é ordem de Deus na Bíblia, que nós mantenhamos, que os casais casados mantenham relação sexual. Não é apenas um conselho, é uma ordem de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Agora, a nossa sexualidade tem que estar dentro de alguns parâmetros. Quais são esses? Eu vou citar apenas 6 deles, os mais básicos. Quero ver se me lembro deles todos. Primeiro, que o sexo deve ser entre 2 pessoas, apenas 2, não mais que 2, e não uma, que é a masturbação, que é o desvio da sexualidade original programada por Deus. Então, entre 2 pessoas reais, não virtuais. Em terceiro lugar, essas 2 pessoas têm que ser de sexo diferente. Em quarto lugar, essas pessoas têm que estar unidas por um compromisso vitalício, que é o casamento cristão. Em quinto lugar, esse sexo tem que ser praticado com amor, não com egoísmo, não é pensando em mim, é pensando sempre no meu próximo, sempre no prazer do outro, na alegria do outro. E em último lugar, esse sexo tem que ser praticado dentro dos propósitos originais da criação de Deus. Ou seja, Deus fez o nosso corpo, cada parte para ser utilizada de uma maneira. O nariz para cheirar, a orelha para ouvir, os olhos para ver. E os órgãos sexuais, cada um tem a sua função. Quando você pratica a relação sexual fora desses propósitos originais da criação de Deus, você está envolvido em impureza, com prejuízo para a sua vida, às vezes até para a sua saúde e para a sua vida espiritual. Muito obrigado, pastor Bonfim, pelos esclarecimentos e quem sabe vamos voltar a falar desse assunto em outras oportunidades. Muito obrigado. A SNTV fica por aqui, outras notícias e informações no portal adventista.org, também no facebook.com/agênciaSN e siga-nos no Twitter, @IASD. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.